com a derrota do Fluminense e a vitória do Vasco, o Vasco vai encarar o Nova Iguaçu. E ontem, entrando em campo contra a Portuguesa, bem tranquila a vitória, hein? Seu ídolo Payet desfilou o talento mais uma vez. Você já admite que ele é um bom jogador? Não preciso eu admitir, claro que ele é bom jogador. A história dele está aí. Não, o jogo foi fácil, o jogo ficou fácil, né, Ricardinho? Ricardinho comentou o jogo. Sim. O gol saiu logo com 3 minutos e aí já desmontou um pouquinho a estratégia da Portuguesa. Vegete fazendo a puxada de contra-ataque, fazendo a assistência no momento certo, inclusive na posição do Payet, né, que não ficou em impedimento. Você até comentou isso, né, Ricardinho? Foi. Eu disse na transmissão ontem que depois, até pelos gols que o Verratti, ele pediu a conta e o Payet pagou, né, a conta, porque começou dando passe para o gol, né, nos 3 minutos, e no segundo tempo foi o Payet que botou o Verratti. Foi bonito. O Vasco, no primeiro tempo, ele fez um bom primeiro tempo, mas ele, assim, encontrou uma Portuguesa muito disposta a incomodar, sabe? Muito assim, a Portuguesa teve uma atitude de coragem no primeiro tempo, porque ela incomodou, ela teve finalização, ela teve chute de fora da área. O Léo Jardim fez pelo menos uma grande defesa num chute de fora da área. O Vasco teve oportunidades. O Piton, no finalzinho, perdeu uma bola que ele podia ter batido cruzado. Mal, não. Agora, o segundo tempo, aí não. Aí, segundo tempo, realmente o Vasco dominou, fez os gols. O Payet sobrou na turma. Esse passe é um absurdo do Payet. Então, o Payet recebeu do Verratti no primeiro tempo, né? E aí pagou a conta no final, né? Devolveu, né? E não só nesse lance. Você vê que eu acho que o lance do último gol, Renata, é mais bonito ainda. Porque a jogada é o seguinte, ela começa no campo de defesa, o Payet domina, ele dribla o árbitro primeiro, aí ele dribla o jogador e aí ele dá a bola pro David fazer o gol em projeção, em velocidade. Eu disse isso ontem, eu vou repetir, que tem um jogador que pode se projetar, pode ocupar espaço que você vai receber a bola. Sim. E isso é importante, porque o jogador já está entendendo. O Verratti aconteceu isso, o David aconteceu isso, o Piton aconteceu isso no segundo tempo, sabe? Então ele está realmente sobrando. O Vasco é um time em crescimento, né? Tem a sua forma de jogar, tem um bom treinador, enxerga o jogo, faz as trocas ontem novamente correta, no meio campo, na frente. E tem um jogador que esse ano, pela condição física dele, né, ter melhorado muito, é a melhor contratação que o Vasco teve, que é o Payet. O Payet, com a questão atlética dele, se juntou à técnica que ele tem, né? Então, o Vasco já trouxe vários jogadores para essa temporada, mas o principal é a condição física do Payet. A condição dele fez com que o Vasco tivesse um jogador de um outro nível. Acho que o Vasco tem que ter um plano B para ele, né? Isso ele não vai conseguir jogar todo. Sem dúvida. Aí tem que ter um plano B que não tem. Ele tem... E quando ele não joga na Copa do Brasil, jogou o Adson ali, né? Que não sabe, não joga bem por aí, porque não funcionou por aquele lado. Eu acho que é um muito bom jogador, mas não é por ali. Antes era o Praxedes, o Ramon quase não tem usado mais o Praxedes. Não tem. Na prática, o Payet não tem reserva. Assim como o Verratti também não tem reserva. Não tem, também precisa. Você enxerga o Vasco como muito favorito, nada favorito, pouco favorito? Como é que você vê o Vasco contra o Nova Iguaçu? O Nova Iguaçu, pouco favorito. Pouco favorito? Pouco. Tô com você. O Nova Iguaçu é um bom time. Também acho. Pouco favorito. Vamos ouvir o Emiliano Dias depois da goleada de ontem contra a Portuguesa. Y acho que el año pasado fue una situación tan difícil que o time ahora juega con otra presión. Y sabe que a gente tem que brigar por tudo. Eso fue un objetivo que a gente botou en la mesa apenas comenzó el año. Entonces, acho que están dando los resultados y, sobre todo, la gente que no le toca jugar es la gente que está empujando el grupo, porque todo el mundo trabaja bien, todo el mundo trabaja para jugar. Acho que hoy, fundamentalmente, los jugadores que por ahí que no le tocan, acho que él están elevando el grupo porque sabe que si você no está al 100%, eles estão preparados para jogar também. E isso acho que elevou todo o nível de Vasco. Eu falei Ramon, quem fala depois dos jogos é o Emiliano. Eles são uma entidade única, né? Pai e filho ali, né? Dois treinadores. Uma entidade. Ô Rizek, sabe uma coisa que chamou a atenção ontem também? Não só pelo resultado, tá? Mas pela postura do time do Vasco. É que assim, em outras circunstâncias, em outros momentos próximos aí, o Vasco entraria ontem pressionado contra a Portuguesa.
porque o Botafogo venceu o jogo e o Vasco teria que vencer a Portuguesa. Não podia empatar. Não podia empatar. O empate ontem tirava o Vasco. O Botafogo estaria classificado. E o Vasco teve uma postura, como time eu estou falando, de assim, leveza no sentido de produtividade. Então, a pressão de ter que vencer, ela não assustou o time do Vasco. Ela teve uma postura como time de desenvolvimento, de construção de resultado, de rendimento. Acho que isso é um fator importante. Isso vem, acho que da construção, sim, da comissão técnica, dos jogadores, né, do trabalho do time. Acho que é uma situação a ser levada em consideração, porque o ano passado, qualquer jogo era pressão, né? E às vezes o time sentia isso. Esse ano não, começou o ano num cenário diferente. Acho que a continuidade é importante. Com relação ao favorito, eu acho que o Nova Iguaçu tem um time bom, um time que vai incomodar. Não só o Vasco, como vai incomodar o Inter também na Copa do Brasil. Tem esse confronto também no meio da semana que vem. Mas eu acho que o Vasco tem que passar. O Vasco, como construção, assim, de ano, como construção, como recuperação, o Vasco tem que entender que nessas circunstâncias, com 2 jogos, né, o Vasco tem que passar a final do Campeonato Carioca. Mas vai ter que jogar bem, porque se jogar mais ou menos só, vai enfrentar um time competitivo. Não, é só pra tirar essa Esporte dúvida, Rio. entendeu? Eu entendo, assim, porque o foco do Botafogo é conquistar a Taça Rio. Ser bicampeão da Taça Rio. Eu tô começando a acreditar no que as pessoas da rua falam comigo. Ele já até sabe o que é. Você viu que ele gargalhou alto? Eu também sei. Que ele é mais malvado comigo do que você. Não, sabe por quê? Eu vou É o começar falso a bom fechar- moço, pô. Eu vou começar É o a falso fechar bom moço. contigo. Porque ontem eu tava lá sozinha, focado na desamparada. transmissão. Eu não vi se o Botafogo jogou o Paulista. Eu tô tava jogando desamparada Carioca. nesse programa. Lucas Pedrosa, falar em transmissão, parabéns mais uma Obrigado. vez. Não que você mereça, tá? Eu não deveria estar te elogiando. Obrigado. Mas uma transmissão maravilhosa do SBT, com muita informação de Vasco da Gama. E é isso que o SBT tá entregando pro seu telespectador e muito também por conta desse nosso amigo aqui, que é um dos caras que mais sabem de Vasco nesse Brasil. Eu sempre falo isso aqui nesse programa, Lucas Pedrosa, em todas as transmissões do Vasco aqui no SBT. O Vasco é o mandante, você vai assistir a Casa do Vasco, aqui no SBT. Ô, Pedrosa, você começou ontem falando na transmissão, antes mesmo do jogo começar, que o Vasco chegaria um pouquinho diferente taticamente. O que aconteceu com esse Vasco no jogo de ontem? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Veni, galera de casa, todo mundo que acompanhou ontem aí, muito obrigado pelo carinho. Foi exatamente isso, Fernanda. Foi um 3-4-2-1. E quando a gente fala assim pode parecer complicado, mas é fácil de explicar. Ele colocou 3 zagueiros, o João Vitor na direita, o Medel e o Léo, normal, como ele vem sempre jogando. Aí ele colocou o Esforza, já que o Zé Gabriel estava suspenso, ao lado do Galdames. Então eles fizeram uma dupla de volantes aí. Paulo Henrique na direita e Piton fazendo essa linha de 4 no meio campo. Um pouco mais à frente, o 2 que eu falei, são quem? Adson e Payet, porque eles jogaram como meias. O Adson, que geralmente é ponta, ele jogou como meia direita, flutuando, e o Payet como meia esquerda também flutuando. E o Verratti ficou lá na frente, sendo esse centroavante de referência. Inclusive a formação deu muito certo, porque o Vasco criou, o Vasco foi soberano durante toda a partida. A Portuguesa até teve uns momentos ali onde conseguiu dar trabalho pro Léo Jardim, mas foi muito pouco. Depois da parada técnica, principalmente, depois do esporro do Ramon Dias, ele fala ali Ele pra tava galera... chupando tangerina ontem? Ontem não. Você viu um dia que ele tá... Então foi na Copa do Brasil. E aí ele falou, galera, calma, bota a bola no chão, trabalha. E o Vasco trabalhou muito bem. Pra mim, ontem foi o melhor jogo do Vasco dentro do Campeonato Carioca. Mais um desfile aí do Dimitri Payet, que é um craque, tá jogando muita bola. Não é de agora, é de janeiro, é de fevereiro, é de março. A gente entrou em março e o Payet continua jogando muita bola. Claro, é o Campeonato Carioca, mas o desempenho dele realmente enche os olhos, brilha demais. Assim como também brilhou o Verratti, assim como brilhou o Adson, brilhou o Vasco de forma geral. No segundo tempo mudou o sistema, foi pro 4-3-3 e mesmo assim continuou jogando muita bola. O David, que a gente sempre fala aqui, até entrou, foi útil mais uma vez, como foi na Copa do Brasil. Então ontem o torcedor do Vasco tem todos os motivos para ter saído de São Januário muito feliz. O Vene Casagrande, eu não sei quanto custa e eu não sei se ele lava em casa ou se ele põe na lavanderia. O terno do Payet. Porque esse homem joga de terno, uma beleza, uma elegância. E eu já falei aqui nesse programa e vou falar mais vezes porque ele merece.
Na minha opinião, o Payet, ele pega o Vasco numa prateleira e ele sobe o Vasco umas 3 prateleiras esportivas. Ele é um extraclasse, sim, e ele muda o objetivo esportivo do Vasco da Gama. E ontem, pra mim, Vene, foi a melhor partida do Vasco nessa temporada. Você concorda? Eu não sei se foi a melhor partida do Vasco na temporada, mas eu posso dizer que o Payet, com certeza, fez uma das melhores exibições com a camisa vascaína. O que ele fez diante da Portuguesa, óbvio, a gente leva em consideração o nível do adversário, mas é campeonato carioca. Isso. Quando o Flamengo joga bem diante de um nível técnico abaixo, a gente elogia. Então a gente tem que elogiar o Payet também contra a Portuguesa. Extremamente leve, tranquilo, e é um jogador que além de ter um nível técnico super elevado, estamos falando de um absurdo jogador europeu, francês, ele decide jogo. A verdade é essa, o cara dá muitas assistências e ele ajuda bastante o time do Vasco. Então, assim, de fato, não sei se é o melhor jogador do Brasil, foi você que mencionou isso. Eu falei, não sei se tem alguém jogando mais bola do que ele no Brasil. Não sei se é o melhor, mas assim, de fato, é um dos melhores aí do futebol brasileiro atualmente. E outra coisa que tem que levar em consideração, ele joga sozinho, entre aspas. Porque muita gente fala assim, Arrascaeta, De La Cruz, mas eles juntos é totalmente diferente. É um ajudando o outro. O Payet, teoricamente, cara, se você parar e analisar ali ao lado dele, não tem ninguém do mesmo nível que ele, sabe? Então, de fato, ele pega o Vasco, assim, eu concordo com você, ele eleva o nível técnico do Vasco. O Vasco é um Vasco com Payet, um Vasco sem Payet, assim como eu também acho que o Vasco é um Vasco, seria um Vasco com Ramon Dias e sem o Ramon Dias. Tem um Twitter bem polêmico, disse o Big Boys, né? O Big Boys verdadeiro, tá, gente? Tá aqui na tela. O Payet bolado. Payet joga mais que a Arrascaeta. E agora, amores? Quem que tava brigando comigo? Quem que vai brigar agora? Quem que vai brigar com quem aqui? Eu sou suspeito. Porque eu fico tentando fazer a paz entre vocês. Acabou pra mim. Eu sou suspeito. Briguem aí. Quem é melhor? Suspeito não, dá sua opinião. Não, melhor ou não, assim, eu não vou entrar no nível de quem é melhor, tecnicamente falando. Mas o Arrascaeta, ele se destaca no futebol brasileiro desde a época do Cruzeiro. São anos se destacando no futebol brasileiro. E muita gente argumenta assim, mas ele nunca foi para a Europa. Eu acho que ele nunca foi para a Europa porque ele não quis. Ele até poderia ter tido a oportunidade quando ele foi para o Flamengo. É um jogador absurdo. O uruguaio é um jogador absurdo. Tal como é o Payet. No Paro Ímpar, eu escolho o Uruguai. Esquece. Cadê o ratinho aqui? Cadê o xaropinho? Não Vai, tem, Pedrosa. É porque o 10 deixa 14, Pedrosa. Olha só, na época que o Arrascaeta estava brilhando aqui com a camisa do Cruzeiro, o Payet estava lá na Premier League brilhando com a camisa do West Ham, voando, porque ele jogava no melhor campeonato do mundo. É o jogador que é jogador de Eurocopa, só não foi pra Copa do Mundo porque se machucou. Então, assim, no Paro Ímpar, eu fico com o Payet. Gente, que loucura, vocês estão brigando. Nenhum problema. Não, zero. 2 craques, privilégio que a gente tem. É isso. Hoje, se a gente for no Maracanã, digamos assim, numa eventual final Vasco e Flamengo, a gente vai ter Payet contra Arrascaeta. O futebol carioca só ganha por Vamos isso. lá. Hoje, com a malinha do dinheiro, quem você compraria? Você, Vene Casagrande? Arrascaeta. Eu compraria o Arrascaeta. Porque estamos falando de um jogador mais jovem. O Arrascaeta é mais jovem. Quantos anos mais jovem? Tecnicamente falando, ele Eu acho que o Payet tá com 36, se eu não me engano. E você, Pedrosa? O meu Dimitri. Eu não troco ele por nada, Fernanda. Por nada. Se você quiser me elogiar, me chama de Payet, já falei. É só me chamar de Payet. Quer me conquistar? Oi, Payet. Oi, Lucas Payet. Nossa, a diferença até o de nome idade. do Arrascaeta é mais bonito. Não. Georgian de Arrascaeta. Dimitri Payet. Olha, gente, vocês estão brigando muito. Aqui, 29 anos tem Arrascaeta, disse o Big Boys, e 36 anos tem Dimitri Payet. Minha idade. Mas tá inteiro o Payet. E voltou voando na temporada. Jogou 90 minutos ontem. E nós combinamos aqui que a gente não ia chamar jogador de 30 e poucos anos de velho mais. Não, pô. Muito bem. Não é velho. Pararam Ontem ele driblou até o juiz. Até o juiz dele driblou ontem. Até porque tem jogador que tem 26, 27 anos que parece que tem 40. Tem muitos, né, velho? Muitos assim. Assim terminou a tabela do Carioca, hein? O Flamengo com 27 pontos. Esse jogo foi no sábado. O Flamengo venceu bem, já ganhou a Taça Guanabara, né, com esse jogo. No dia seguinte, jogou todo mundo. O Nova Iguaçu ficou em segundo com 24 pontos. O Vascão ficou em terceiro com 22 pontos. E o Fluminense em quarto